Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco. Estamos na presença do nosso Deus mais uma vez, mais uma live, mais um estudo bíblico. A Bíblia toda, versículo por versículo. E esse é o nosso objetivo, é chegar ao final, tendo estudado toda a palavra do Senhor. Não sei quantos anos vamos gastar. Às vezes nosso estudo acelera um pouquinho, às vezes demora. O capítulo 15, que é o capítulo que nós estamos estudando, é um capítulo com muitas informações, então ele é um pouco mais demorado, né? Esperamos concluí-lo hoje, para na próxima semana entrar no capítulo 16, tomara que a gente consiga, mas estamos indo nesse propósito. O tempo do Senhor é diferente do nosso, o importante é que nós estamos juntos, estudando a palavra do Senhor, juntos buscando crescimento, buscando fortalecimento espiritual para a nossa vida, para cada um de nós. Quero cumprimentar cada um dos amados irmãos que estão conosco, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Compartilhe essa live. Se você criar salas de vídeo, fala para a gente as pessoas que estão entrando, que estão participando, para que a gente possa também estar lendo o nome de todo mundo aqui, os comentários de cada um. É muito importante os comentários dos irmãos, as perguntas dos irmãos. Então não deixe de participar. Esse é um momento nosso, um momento de aprendizado. Não saia desse momento sem dúvida, com dúvidas. O máximo que pode acontecer é o pastor dizer que não sabe te responder e que vai pesquisar para na próxima live a gente estar respondendo a sua dúvida, o seu questionamento. Mas se você tiver qualquer pergunta, não deixe de fazer. É muito importante nós estarmos juntos, interagindo para o aprendizado. Talvez a sua dúvida é a mesma dúvida de várias outras pessoas que têm dificuldade, às vezes ficam um pouco acanhadas em perguntar. E se você perguntar, você pode inclusive estar ajudando outros. Então, vamos juntos nesse propósito e assim estaremos com certeza cumprindo, esse nosso objetivo de estudar a palavra do Senhor, de buscar mais o Senhor. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a orientação, a iluminação do Espírito Santo, para que nós possamos aprender a sua palavra. Quero convidar você a fechar os seus olhos aí da sua casa e nós vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, Deus, por mais essa tarde, por mais essa noite, por mais esse privilégio, ó Deus, de poder estar estudando juntamente com os nossos irmãos e amigos a palavra do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja nos iluminando nessa noite com o Teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender cada detalhe, ó Pai, cada letra, cada palavra que foi escrita para revelar a cada um de nós aquilo que o Senhor queria nos ensinar. Ajude-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra, ajude-nos a associar, ó Pai, a conseguir fazer uma ligação, uma ponte entre a Tua palavra e a nossa realidade, a nossa vida, porque a Tua palavra tem as respostas para todos os nossos questionamentos. Então nos abençoe, Deus, para que nós consigamos fazer esse processo, ó Deus, de ligação entre o nosso cotidiano e o que a Tua palavra tem a nos ensinar. Assim, Pai, estaremos ouvindo a voz do Senhor, assim estaremos obedecendo ao Senhor, estaremos perguntando ao Senhor o que devemos fazer no nosso dia a dia e estaremos sendo orientados pelo Teu Espírito Santo através da Tua palavra. Abençoe cada vida, cada família, cada pessoa que está conosco, aqueles que ainda vão entrar, que o Senhor possa dar discernimento a cada um, que o Senhor possa abrir cada mente para que possamos receber as verdades da Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, pastor. Boa noite, amiga Ivna. Boa noite, amigos, irmãos. A nossa live está bonita, pastor. E todo mundo já foi entrando, desejando boa noite, desejando um abraço. A nossa interatividade começou muito bem. Graças a Deus. Hoje é quarta-feira, dia de estudo bíblico. Se a palavra do Senhor te lembrar de alguma coisa, não esquece de deixar o seu lembrete. Se for novidade para você, não esqueça de dizer novidade, porque aí nós vamos acompanhando os assuntos, que estão sendo ensinados e relembrados. Nosso boa noite vai para a Alessandra, foi a primeira a entrar na nossa live hoje. Boa noite, Alessandra, boa noite, Rainer, boa noite, Davi e Danilo. Eu quero também dar uma boa noite para Heloilda
e essa família abençoada, a família do irmão Pércio, da irmã Elma e da nossa querida Beth, que o Senhor esteja abençoando vocês, tão pertinho da minha casa e a gente comunicando pela live. Boa noite também para a Emily. Ei, Emily, boa noite, que o Senhor esteja abençoando você, tia Kátia, Lorenzo, Gigi, irmã Judete, né? Nossa querida Gigi, e também ao Pedro e o Hudson, onde eles estiverem. Também boa noite, carinhoso, amoroso, tudo de bom para tia Sebastiana e tio Walter, que o Senhor esteja abençoando vocês aí em Guriri. Muita saudade de vocês, né? Ô povo feliz, gente. Amém. Vocês têm que conhecer. Não, eu fiquei muito feliz porque eu ouvi uma frase, parece que veio de lá, que eu tenho 2 ovelhas em Guriri. E eu estou considerando essa frase, viu? Ô, glória! Então, o pessoal que toda vez que a gente chega perto, a gente aprende muito, 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 muito. Quero também cumprimentar a Cláudia, a Vitória. Boa noite, minhas queridas. Que o Senhor esteja abençoando vocês cada dia mais, né? Os comentários que vocês fazem a gente gosta muito, muito pertinentes. Muito obrigada pela participação de vocês. Quero cumprimentar também a Suelen Neves. Ei, Su, quem tá aí? O Gui tá aí? Boa noite para vocês. Também a irmã Sônia está aí também assistindo. Boa noite para a irmã Sônia. Irmã Sônia. Quero dar boa noite para o Esron. Boa noite, Esron. Hoje eu estive dando uma passeada. Os adolescentes falam stalkear. Não sei o que é isso, que é tipo ficar olhando a página. Então, hoje eu estive dando uma passeada na página A Missão Continua, cultos ao vivo. Está recheada de coisas boas. Verdade. Está muito boa. Tem uma programação de criança muito boa lá. Boa noite também para José Maria Santiago. Ah, o tio José Maria, Deus abençoe. Eu não conheço pessoalmente, né? Não conheço pessoalmente, mas boa noite, José Maria Santiago. Boa noite, irmão Rainer, irmã Alessandra, irmão. Eles andam separados, eu que cumprimento a família todas 2 vezes. Davi, Danilo, que saudade do Davi, gente. Tô com saudade até das piadas do Davi, do Danilo e da Letícia. Para os irmãos da ideia, eles têm umas piadas hilárias. Boa noite, irmã Marinete, também que já entrou na nossa live. Um beijão para Evelyn, minha querida. Boa noite também para a irmã Silvana e o Murilo. Senhor esteja abençoando vocês. Ela já chega dando boa noite, já chega deixando aquele recadinho de abençoar todo mundo. Quero também dar boa noite para a Fabiana, para Eduarda, né, nossa querida Dudinha, para o Reginaldo e para o Baby. Muito boa noite para vocês. Quero dar boa noite também para a Jade. Ei, Jade, boa noite para você, para o Sábio e para o Caio. A bênção do Senhor sobre a sua casa. Boa noite para a nossa aniversariante daqui 2 dias, Lucinha. Amém. Ei, Lucinha, Deus abençoe. Pastor, esse tempo de quarentena, a gente vai dando uma limpada no celular e tudo. Aí eu estava mandando umas fotos para o Google Fotos para liberar a memória. E eu vi um tantão de fotos da Letícia com a Lucinha. Elas entraram no Messenger, colocaram óculos, colocaram laço, colocaram tudo. Um tantão de fotos. Foi muito bom rever aquelas fotos. Boa noite também para Penha Soares. Boa noite, Penha. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa noite a nossa queridíssima Georgina. Ai, Georgina, meu coração morre de saudade. Boa noite para você, para o irmão Lemuel. Se o Gui estiver aí, boa noite para o Gui. Se a Gleice estiver aí, boa noite para a Gleice. Para o Júnior, para a Ludmila, para esses netos lindos todos, para a Ângela, todos que estiverem aí na sua casa, que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês. Também boa noite a nossa querida das Dores. Boa noite, irmã das Dores. Glórias a Deus, amém. Hoje tem aniversariante aí, né, irmã das Dores?
dia 15, irmã das Dores em março e a Débora em abril, pertinho as duas, né? Também quero deixar nosso boa noite para a Vitória, boa noite, dona Neuza Nunes, que o Senhor esteja abençoando muito vocês aí em Vitória. Tá chegando mais um netinho, né? A família só vai aumentando, o Senhor abençoando. Também quero dar boa noite ao irmão Marcos Antônio, boa noite, Maçã. Que o Senhor esteja abençoando você, toda a sua família. E que esse momento, gente, seja um momento de aprendizado, né? Que o Senhor possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, que o Espírito Santo, o ensinador perfeito, possa trazer as verdades do Senhor para a nossa vida. E chegou o aniversariante, pastor! Opa, glória a Deus! Dá até para cantar parabéns, não dá? Vamos cantar parabéns? Vamos deixa eu ver a finadinha. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Parabéns, irmã Débora! Viva! Boa noite, irmã Débora. Boa noite, Pedro e Davi. Que a bênção do Senhor se renovando cada vez mais sobre essa família maravilhosa. O Senhor já dá a bênção de mais um ano de vida, o renovo das bênçãos do Senhor. Tem um aqui, ó, parabéns, viva Débora, uhul! Vamos adorar o Senhor. Quero convidar você a pegar o seu cantor cristão e nós vamos cantar o livro de número 319. E ele fala que Deus é o nosso abrigo em todo vendaval, em qualquer circunstância. O Senhor é o nosso socorro, é o nosso abrigo, é o nosso refúgio, a nossa fonte, a nossa proteção. E nós vamos louvar o Senhor nesse momento com esse hino. Pegue o seu cantor cristão e, como de costume, se você estiver cantando aí na sua casa, vai dando um monte de joinha, porque assim nós vamos saber que você também está cantando, também está louvando o nome do Senhor. Deus é meu amigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção. Sigo confiado em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mau poder tenha
Louvado seja o nome do Senhor, Ele nos guardará e nos guiará, com certeza nos fortalecerá até em lugares áridos e nos fará conhecer a vereda da vida. Cristiane? Pastor, Lucinha está dizendo aqui que no aniversário dela quer parabéns também. Vai ser sexta-feira, né, Lucinha? E sexta-feira tem live temática. Eu ia falar sobre isso. Tá, as sugestões lá estão boas, hein, lá no WhatsApp da igreja. Então, sexta-feira nós vamos ter uma live temática, nós vamos ter um estudo bíblico dirigido a um tema específico. E eu disse para os irmãos que os irmãos vão escolher o tema, né? O tema que for mais solicitado, que for mais pedido, nós vamos estar dando esse estudo sobre esse tema. Por enquanto está ganhando paternidade espiritual e influências espirituais geracionais, né? Esse tema várias pessoas estão pedindo esse tema. Você pode ou pedir esse também ou pedir o outro, o tema que for mais solicitado, até amanhã às 7 da noite, porque o pastor precisa de um tempo também para preparar o estudo, né? O estudo vai ser na sexta. Então, até na quinta, 7 da noite, você pode mandar o seu pedido. Se você não está no grupo da igreja de WhatsApp, você pode mandar o seu pedido no Facebook, na página da igreja. Não tem problema. Manda lá a sua sugestão de tema. Não significa que o tema que você pedir necessariamente vai ser abordado. É aquele que for mais pedido. Então, quando mais pessoas pedirem o mesmo tema, nós vamos estar estudando sobre aquele tema na sexta-feira. Quero cumprimentar também, que chegou aqui na nossa live agora, irmão Maurício Coelho. Boa noite, Amém. Irmão Maurício. Boa noite também para Ana Vitória, que está aí conosco. Muitos parabéns aqui estão sendo dados para a Débora. A Silvana Almeida também quer parabéns, pastor Silvana. E aí eu vou pedir para todas as pessoas da igreja, né, para estarem entrando na página da igreja. Você vai lá em www.ibnagv.com.br e aí você vai lá em cima no menu Cadastro. Tá? Aí no cadastro você pode colocar todos os seus dados, todas as suas informações. Esses dados o pastor atualiza no programa da igreja, né? Um programa específico de cadastro de membros, onde ele olha as informações dos aniversariantes da semana. Então nós precisamos, né? Tudo que a gente faz na vida, a gente precisa de parcerias, né? Então, para que o cadastro seja bem atualizado, esteja em dia, nós precisamos que vocês entrem lá, ibnagv.com.br, vai em cadastro e atualize as suas informações. Coloque os seus dados pessoais, coloque os dados dos filhos, dos netos, também os dados de casamento e aí por diante. No final da live eu posso entrar aqui no site e mostrar para os irmãos onde está direitinho para facilitar. Me lembre no final da live, antes de encerrar, para a gente fazer isso. A irmã Cláudia está dizendo aqui, gostei do tema da live temática de sexta-feira. Ela falou, estou com a Regina. Isso então aí. Também está apoiando. Não posso te passar a palavra antes de cumprimentar, de reverenciar e de honrar meu sogro e minha sogra que estão Amém. assistindo. Glória Boa noite, seu Osvaldo. Bênção, pai. Dona Bênção, mãe. Nessi. Boa noite, Dona Alzira. E também a Zezé, minha querida. Que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês aí em Ministrei. Silvana falou que o do Murilo e o dela tá ok. Depois a gente... Então, na semana certa, nós vamos ter que dar parabéns para a Silvana aí também na live. Isso aí. Vamos lá então. Recordando, nós estamos aí no capítulo 15, né, de Gênesis. E vamos ver se a gente consegue chegar ao final dele hoje, né? Até então, nós estudamos do versículo 1 até o versículo 15. Terminamos semana passada no versículo 15, que dizia o seguinte: e tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Havia uma promessa já, Deus dando uma promessa para Abraão. Abraão ainda, né, ele só vai se tornar Abraão lá na frente, um pouco mais à frente, de que ele teria uma descendência, apesar de que ele estava ali, né, meio na dúvida, Senhor, não pode ser o Eliezer, meu servo, né? Nós conversamos um pouquinho sobre isso. Deus disse, não, vai ser o seu descendente, e você vai ter, além de uma descendência, uma vida próspera e longa, vai ter longevidade.
E Abraão viveu para ver o cumprimento disso. Ele viveu, né? Aqui está dizendo, tendo morrido aos 75 anos, foi um erro de digitação. Ele morreu aos 175 anos. Ignora aí os 75 que está na tela. Abraão morreu com 175 anos, faltou um ali. Então ele viveu para cumprir as promessas do Senhor. As promessas de Deus vão se cumprir sempre no tempo certo. Não adianta nós querermos apressar, nós queremos dar jeitinho. O Abraão tentou dar um jeitinho com Eliezer, tomou uma bronca, um puxão de orelha do Senhor. Porque a promessa de Deus virá no tempo certo e ela virá de maneira perfeita. Então precisamos confiar na promessa do Senhor. E vamos entrar então no versículo 16. E qualquer dúvida que você tiver, qualquer comentário, a Cristiane vai levantar o dedinho e vai falar para mim, senão eu vou até o final, mas não deixe de postar aí o seu comentário, a sua dúvida, tá bom? Se você discordar, você pode colocar, pastor, discordo por esse e esse motivo, não tem problema, aqui é lugar de aprendizado, ok? Versículo 16, diz assim: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Veja bem, segundo o IBGE, eu fiz essa pesquisa hoje, e essa pesquisa ela é referente ao censo de 2018. O IBGE tem um pouco uma diferença de tempo, né? Nós estamos em 2020, o 2019 ainda está em trabalho. Acho né? que é de 2 em 2 anos que eles fazem. Isso, ainda está em cálculo. Né? Então, em 2018, essa é a mais recente, né, pesquisa. Segundo o IBGE, a mulher brasileira se torna mãe em média aos 24 anos de idade. É claro que nós temos setores diferentes, existem lugares, né, regiões em que essa idade é bem mais cedo, 16, 17, mas existem outras regiões que a idade é bem mais tarde, 32, 35. Então, em média, estou tomando o Brasil todo, a média de 24 anos de idade. Se nós considerarmos essa média, 4 gerações de 24 anos de idade, ou seja, a mulher demora desde que ela nasce para a nossa live. Quem não gosta muito de matemática deve ter falado assim, que bom que deu uma pausa para respirar, né? Mas nós estávamos dizendo que 430 anos de cativeiro, se nós dividirmos isso aí pela idade média de 24 anos, que é a idade média de uma geração para outra, atualmente falando, né? Nós teríamos 17,9, quase 18 gerações em 430 anos. Mas nós precisamos entender que na Bíblia não existem erros, não existem palavras erradas, não existem palavras desnecessárias, não existe palavra inútil. Na Bíblia, tudo está de acordo com o que Deus quis nos revelar. Então nós precisamos compreender o porquê das coisas. Por que Moisés, ao escrever o Gênesis, falou nesse versículo 16 em quarta geração, quando na verdade o povo ficaria 430 anos? Né? Vamos pensar, vamos ver o que os estudiosos dizem a esse respeito. Primeiro, a palavra geração, nesse caso, teria sido escrita no sentido de séculos. Alguns estudiosos vão dizer isso para nós. Não, Moisés disse ali geração no sentido de século, 4 séculos. Só que essa definição, esse entendimento, ele fica prejudicado porque não existe na Bíblia nenhuma outra menção a século utilizando a palavra geração. Isso não é um padrão bíblico. Então, esse significado seria usado apenas dessa vez. E uma coisa, para tornar-se uma regra, ele precisa ter mais exemplos, ele precisa ter mais referências, mais citações. Então, esses estudiosos que defendem essa explicação de que Moisés, na verdade, queria ter escrito século, ou estava se referindo a século, essa visão ela não tem muita fundamentação, ela não tem respaldo, ela perde força. Apesar de alguns acreditarem, e pessoas muito estudiosas, muito entendidas, né, do hebraico antigo, mas há uma falta de consistência aí nesse argumento. A segunda hipótese que os estudiosos levantam
geração literal. O que não é muito diferente da visão anterior. A anterior fala de século e agora, ou seja, um ciclo de tempo de 100 anos, que é a mesma coisa que um século. Né? Não mudou muito, né? É uma forçada, e também não tem muita fundamentação bíblica. Uma terceira possibilidade é que estaria em foco 4 gerações dos amorreus. Porque a esses, os amorreus, esse povo, restariam 4 gerações distintas de grande iniquidade. Ou seja, Deus estaria dizendo para Abraão naquele momento: olha, quando os amorreus crescer de uma maneira assustadora, e então eu vou fazer juízo sobre os amorreus, e então o povo vai poder voltar para cá. Mas essa hipótese também tem poucas chances de ser verdadeira. Não existe nenhum outro respaldo, nem bíblico e nem histórico, e nem literário, que argumenta essa teoria. Alguns a defendem, mas não dá para acreditar nela. A outra possibilidade é que Moisés estava pensando em termos de uma geração, mas considerando a longevidade comum na época de Abraão. Vamos pensar um pouco. Abraão chegou aos 175 anos de idade. Assim, uma média de 100 anos para uma vida, considerar uma geração durando 100 anos, não seria um exagero. Para quem estava acostumado a viver com pessoas, conviver com pessoas que chegam a 175, o próprio Moisés chegou aos 120. Né? E olha que Moisés veio 400 e tantos anos depois de Abraão. Então era um povo longevo. Então dizer naquele momento que 175 anos, considerar ali 100 anos para uma geração, não era algo muito exagerado. Além disso, poucos capítulos para trás, Moisés falava, Moisés eu estou citando aqui porque ele é o autor de Gênesis, né? Ele falava de homens que duravam 600 anos, como Noé, 700 e poucos anos, como Noé, ou 969 anos, como Matusalém, e 900 e tantos anos, como Adão, 800 e tantos anos, como Caim, e assim por diante. Ele estava com homens muito longevos, na mesma época. Então, no mesmo período de escrita. Então, nesse ponto, considerar que 100 anos é o período de uma geração não é exagerado, e provavelmente essa é a interpretação mais adequada para esse texto. Moisés, quando escreveu esse versículo, ele estaria pensando em uma geração em torno de 100 anos, baseando os povos dos tempos antigos. Muito bem, continuando ainda no versículo 16. Cristiano, tem algum recadinho? O pessoal conseguiu voltar? Não voltou? Boa parte voltou, mas algumas pessoas estão dizendo que o áudio está picotando, tem um áudio ruim, mas hoje nós estamos fazendo pelo celular, né? Não tem aquele sistema de áudio. Ivonete entrou. Boa noite, Ivonete. Boa noite, Larissa, que também estava na última live sem eu cumprimentar. Ela chegou já tinha falado. Boa noite a todos vocês. A Cláudia falou que está melhorando. Às vezes é conexão da internet, né? Pode ser que a internet esteja muito carregada por causa do horário. Estamos sofrendo isso, né? Tem muita gente conectada, as operadoras de internet não estão dando conta. O sinal está caindo para muita gente. Também quero dar uma boa noite lá para os Estados Unidos, uma família que a gente acompanha e ama, de fofura. Ruth. Boa noite, Ruth Alves e os gêmeos maravilhosos. A Conceição e o Sebastião miniaturas, porque eles são a expressão dos dois, são muito parecidos. Deus é muito maravilhoso, né? E Josiane, que estão conosco na live, tá, gente? Diferente, falando como sempre foi. Domingo nós fizemos um teste, né, com aquele novo programa, mas hoje está daqueles moldes antigos mesmo.
o celular gravando, então se tiver uma questão de áudio, questão da internet. Continue atualizando a gente. Eu fechei tudo que estava em uso aqui na internet, pastor. O seu computador também fechou tudo? Tudo fechado. Vamos deixar então. Isso, e vamos mantendo a gente atualizado. Vamos falar mais devagar, porque está cortando as falas, então falando devagar dá para entender. Muito bem. Versículo 16 ainda. Na quarta geração, nós paramos, né? Estamos conversando até agora sobre isso. Agora vamos continuar. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Primeiro vamos falar desses amorreus. Quem são os amorreus? São todos os habitantes originais da Palestina. A tribo dos amorreus, ou a nação dos amorreus, seria a nação principal, ali o representante, né, de todas as tribos dos cananeus. Os cananeus são os descendentes de Cã. Os cananeus são os descendentes de Canaã, neto de Noé. Noé tinha 3 filhos, né, ele chamava Cã. Quando a gente já estudou sobre isso, né, Noé saiu da árvore e plantou fez uma plantação de uvas, e quando as uvas produziram, ele fez o vinho, se embriagou, bebeu demais, tirou a roupa no meio da tenda, ficou dançando peladão, e aí o seu filho Cã viu aquela cena e desrespeitou o pai, ficou, né, zoando o pai, rindo do pai, e foi chamar os irmãos também para também desrespeitarem o pai. Os irmãos não entraram na dele, vieram de costas com um manto, né, com um cobertor, e cobriram Noé e deixaram Noé ali coberto até que ele sarasse ali da sua bebedeira. Noé amaldiçoou o Cã, mas ele, na verdade, ele não diz maldito seja Cã. Lembra que nós estudamos isso? Ele diz maldito seja Canaã, e Canaã era o filho de Cã, era o neto dele. Então os cananeus são os descendentes de Canaã. Esse povo todo iníquo, esse povo todo pagão, esse povo todo que não temiam ao Senhor. E nesse momento aqui de Abrão, os amorreus estavam aqui como a nação principal dos cananeus. Várias nações, né, compunham ali na descendência de Canaã, os cananeus. Os amorreus eram os principais. Agora precisamos pensar o seguinte: os cananeus, e aqui nós vamos demorar um pouquinho para nós entendermos algumas coisas. Os cananeus eram ocupantes originais da terra de Canaã. A terra de Canaã não é a terra prometida para o povo de Israel? Nós não cantamos, inclusive, nós não, né? Eu e a minha geração para trás, né? Caminhando o voo para Canaã. Né? Canaã, ela se tornou inclusive um símbolo de, né, terra prometida, é sinônimo de Canaã. Mas Canaã é a terra do cananeu, e o cananeu era o descendente de Canaã, que era o menino amaldiçoado por Noé. E essa terra virou terra prometida. Olha que interessante, a mesma terra que abrigava um povo pagão, e que esse povo pagão deu nome à terra, é a mesma terra que foi prometida a Abrão. Os cananeus tinham direito, tinham a posse daquela terra. Eles tinham direito sobre ela. Mas a iniquidade deles era tão grande que eles conseguiram anular esse direito. Porque nós podemos pensar, se não analisarmos essas coisas, o que havia um povo estabelecido naquela terra. Deus retira, expulsa aquele povo daquela terra para colocar o seu povo. Não tinha mais terra no mundo? Será que só havia aquilo, né? Nós sabemos que o mundo foi, as outras terras mais distantes foram sendo descobertas historicamente, né? Muito depois, há pouco mais de 500 anos atrás, descobriu-se o Brasil. Agora, recentemente, considerando aquele período, né, a distância que nós estamos de Abrão é de aproximadamente 4.000 anos. Então, quer dizer, 3.500 anos depois de Abrão, ainda tinha terra sendo descoberta, terra inabitada. Não era inabitada porque já tinha índio, né? Mas
vamos dizer, inabitável? Será que não tinha outro lugar para Deus plantar o povo dele? Os cananeus tinham a posse da terra, eles moravam ali, era o país deles. Mas Deus não é injusto, precisamos entender isso. Deus não é injusto. Os descendentes de Abraão iriam entrar numa terra que pertencia originalmente a outro povo, mas esse povo fez por perder o direito a essa terra. Deus jamais tiraria aquele povo de lá se aquele povo fosse um povo que servisse a Deus. Ah, mas eles foram amaldiçoados. Mas até quem é amaldiçoado pode servir a Deus, pode se entregar ao Senhor, e Jesus pode quebrar a maldição. Aliás, Jesus é mestre em quebrar a maldição. Ah, pastor, eu sou o herdeiro de um terreiro de espiritismo, de macumba, eu rejeitei aquilo ali, mas eu fui amaldiçoado. Meu irmão, Jesus quebra qualquer maldição. Se aqueles cananeus temessem ao Senhor, aquela maldição sobre eles seria quebrada pelo Senhor, e eles seriam prósperos e abençoados. Então Deus não fez nenhuma injustiça em retirar os cananeus de lá. Muito pelo contrário. A iniquidade deles era tão grande que Deus resolveu dar um basta. E qual foi esse basta? Trazer o povo dele. A terra que foi inicialmente dada aos cananeus não foi bem aproveitada. O povo não aproveitou a oportunidade, não aproveitou o presente, não glorificou a Deus pela terra maravilhosa que eles tinham. E que terra era aquela, né? Lá na frente, quando nós formos estudar os espiões que Moisés enviou, nós vamos ver que um cacho de uvas precisava de 2 homens para carregar, de tão grande que era. Olha a terra, olha o que essa terra produzia. Então os cananeus tinham tudo isso, era essa terra, produzia para eles também. A terra produz para um e para outro. A Bíblia diz que o sol brilha para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos, a chuva cai. Então, a terra não era seca, os cananeus eram secos, mas eles pecavam tanto contra o Senhor que eles perderam o direito ao seu próprio território. Essa questão, meus irmãos, ela é muito instrutiva para nós, sobre como a vontade divina opera no que toca às nações e aos grandes ciclos de tempo. Por que eu disse que nós íamos parar um pouquinho aqui? Porque nós estamos vivendo uma pandemia, e essa pandemia, ela tem uma razão de ser, nós ainda não sabemos, mas ela tem uma razão de ser. E nós vamos entender, com base nessas palavras, que existe um certo limite de acúmulo de iniquidade de uma nação, de um povo, até que o Senhor resolva, decida exercer juízo sobre aquela nação. Existe um certo limite. A nação ela vai se perdendo, o país ele vai se perdendo na sua iniquidade, ele vai se perdendo no seu pecado, na sua injustiça, ele vai se perdendo na inimizade contra Deus e se afundando no mundo das trevas, até um determinado limite. Quando atinge aquele limite, Deus opera. Isso não é só do Antigo Testamento, não. Porque o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. Tem muita gente que acha que o Deus do povo judeu lá do Antigo Testamento é diferente do nosso Deus. Não é, não. A diferença é que Jesus Cristo veio ser o nosso cordeiro, né? Nós falamos disso no domingo de Páscoa. Jesus Cristo veio ser sacrificado no lugar do sacrifício de animais, no lugar da nossa morte. Mas Jesus não veio anular nada, ele veio cumprir. Ele veio cumprir tudo. Então Deus é o mesmo. Hoje ainda existe um limite de tolerância da parte de Deus para o nível de iniquidade das nações. Não estou aqui querendo dizer nenhum nome de nenhum país, de nenhum lugar, não posso ser leviano, não tenho nem pensamento sobre isso. Isso é Deus quem sabe. Se existe alguma nação hoje
sofrendo por meio dessa pandemia, por causa do limite de iniquidade. Eu não estou afirmando que existe hoje e nem que alguma nação esteja. Eu estou afirmando que é possível, inclusive nós brasileiros, não estou dizendo que mas é possível que inclusive o Brasil esteja sofrendo, porque a iniquidade tenha chegado a um nível que não deve, que chegou no topo, chegou no limite, encheu, derramou. Porque se nós olharmos a realidade do Brasil, em todas as esferas, desde a corrupção geral até a corrupção pessoal, é muita iniquidade que o nosso país tem. Nós estamos aqui no meio, nós contribuímos de alguma forma com isso. Então, será que essa pandemia não é porque a iniquidade chegou no limite? Não sei, mas é possível, existe essa possibilidade. Nós precisamos pensar isso. Israel seria mantido em cativeiro por outras razões que nós vamos estudar ainda, vamos chegar lá em capítulos posteriores. Israel seria mantido em cativeiro até que chegasse o tempo de tomar posse da terra. Esse tempo está marcado. Esse tempo seria o dia em que a iniquidade dos cananeus chegasse no limite. É isso que o versículo está dizendo para nós aqui. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, quando a iniquidade chegar no limite, provavelmente daqui a 400 e poucos anos, 400 e alguns anos, então eu vou exercer juízo. O juízo que eu vou estar exercendo sobre o povo que vai estar lá no Egito, já vai ter terminado. Existe uma razão para o povo ficar 400 anos lá sofrendo. Não foi de graça, não foi à toa. Nada acontece à toa. O povo não foi, 430 anos de sofrimento, tadinho do povo, não fez nada. E quem nasceu lá tem uma razão, nós vamos estudar lá na frente. Então termina o juízo contra aquele povo, começa o juízo contra os cananeus. E então o povo de Deus vem e toma posse dessa terra boa. É isso que o versículo está dizendo. Tem recadinho, Cristiane? Enquanto uma aguinha chega para mim, a Lucinha não está aqui? Já está aí a aguinha. Está aqui? Está escondida? Que bom, muito bem. Tem sim, tem recadinho. Teve um momento que ficou falhando o áudio. Estava aparecendo que o pastor estava gaguejando, mas já tive um retorno aqui que está bom, que já muito está bem. melhor. Quero cumprimentar quem entrou na nossa live, que eu não tinha cumprimentado ainda, o irmão Alessandro e a dona Mari aí em Belo Horizonte. Boa noite a vocês, boa noite a Hilde, boa noite a Eliane Tebaldi, boa noite Eliane, boa noite Tião, Deus abençoe vocês, seus meninos. Também está na nossa live Aparecida e Josiane. Pastor, a Ivonete está dizendo que concordo com o pastor. Alguns dois lembrei e uma novidade. Muito bem. Vamos seguindo então. Versículo 17 agora. Nós já estamos, já é 9 horas, mas nós paramos no meio porque o celular caiu, a bateria, e nós precisamos refazer nossa live. Então nós estamos mais ou menos chegando na metade. Se os irmãos quiserem, nós vamos continuar, Se os irmãos acharem que está ficando tarde, os irmãos dão um toque aí, um comentário, e nós deixamos para concluir na semana que vem. Se os irmãos preferirem continuar, nós estamos mais ou menos na metade aqui do que nós planejamos. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Que pedaços? Lembra que nós falamos que Deus mandou o Abrão cortar alguns animais em pedaços, e ele colocou aqueles animais de frente, aqueles pedaços de animal morto, cortados de frente um para o outro, simbolizando assim um pacto, em que duas partes concordam. Lembra que nós estudamos isso na semana passada? Pois esses pedaços que o versículo está dizendo. Sucedeu que, posto o sol, houve
densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Primeiro, a alma de Abraão, naquele momento, se você voltar lá no versículo 12, você vai ver isso, que Abraão caiu em profundo sono, um sono sobrenatural. A alma de Abraão havia sido invadida por uma escuridão também sobrenatural. Não tinha nem luz natural, nem luz sobrenatural naquele momento. Era a expressão aqui é densas trevas. Era uma escuridão total ausência de luz. Na verdade, nós entendemos e sabemos que, pelas leis da física, não existe treva, não existe escuridão, existe luz. O que acontece? Quando não há luz, então fica tudo escuro, aí a ausência de luz nós chamamos de escuridão, né? Fisicamente nós temos esse entendimento. Da mesma forma que não existe frio, né? Só existe, a Kátia não concorda com isso de jeito nenhum, né, Kátia? Mas não existe frio, só existe a ausência de calor. A ausência de calor nós damos o nome de frio, né? Mas então, houve ali uma ausência total de luz. Não tinha luz nenhuma, uma escuridão total, densas trevas. Mas no meio dessas trevas, subitamente, e sem a ajuda de nenhuma mão humana, o texto não fala de nenhuma mão aparecendo aqui, passou ali pelo meio daqueles pedaços de animais um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo em frente a Abraão. Então você imagina a cena, pedaços de animais posicionados de frente um para o outro, distantes, é claro, com uma certa distância entre um e o outro ali no meio. E no meio daqueles pedaços, um animal aqui, um pedaço de animal aqui, outro pedaço aqui, de frente um para o outro. No meio desses pedaços passa um fogareiro fumegante e uma tocha ardente, né? Bem diante de Abraão, que estava até aquele momento sob densas trevas. Então a luz veio, né? Fogareiro fumegante é um fogareiro com muito fogo. Não é qualquer labaredazinha, era intenso, a chama era intensa. Uma tocha ardente, uma tocha de fogo, era uma para iluminar, né? A escuridão usava-se muito as tochas para iluminar. Então o fogareiro para queimar e a tocha para iluminar. Duas coisas diferentes. Tem o mesmo, todas as duas têm fogo, mas uma é para queimar, o outro é para iluminar. Tudo isso diante de um homem que estava temendo porque tinha caído sobre ele uma escuridão total, uma total ausência de luz. Usualmente, quando duas pessoas faziam um pacto e usavam um sacrifício de um animal para selar aquele pacto, usava-se colocar os animais da forma como Deus mandou Abraão colocar. Por isso que nós entendemos, né, histórica e biblicamente, que aquele momento era o momento do selar de um pacto. Só que o que acontece? As pessoas usavam esse ritual, colocavam as partes, e as pessoas envolvidas no pacto, aqueles que estavam selando o pacto um com o outro, passavam entre as bandas dos animais. Eles iam de um lado ao outro, no meio das bandas dos animais ali. Os pedaços de animais de frente um para o outro, e as pessoas que estavam firmando o pacto passavam no meio. Mas Abraão no meio dos animais. Foram duas representações que passaram. Um fogareiro e uma tocha. Os dois do próprio Deus. É Deus que passava nesse momento entre aquelas bandas de animal, simbolizando um pacto. Mas se Abraão não estava passando, com quem que Deus estava fazendo aquele acordo? Ele estava fazendo um acordo unilateral de Deus com Deus. Por isso que só Deus passou entre os animais mortos, entre os pedaços de animais. O fogareiro fumegante e a tocha de fogo era Deus fazendo um acordo unilateral com Abraão, dizendo o seguinte: olha, as partes do acordo são problema meu. O acordo é de mim comigo mesmo, e eu vou deixar você usufruir de tudo isso.
precisamos entender a importância disso. Deus está fazendo isso para mostrar para Abrão que não havia nenhuma razão para ele duvidar do pacto, porque ele não fazia parte ativa no pacto, ele era parte passiva. Ele era aquele que recebia os benefícios do pacto, simplesmente. A parte ativa do pacto, quem ia fazer alguma coisa para que o pacto existisse, era o próprio Deus. Deus jurou por si mesmo. Se você ler lá em Hebreus 6,13, vai estar dizendo isso. Deus jurou por si mesmo. E tendo jurado por si mesmo, o que ele está falando? Ele está invocando a si próprio. Quando alguém fala assim, eu juro por Deus, o que ele está dizendo? Eu estou tomando Deus como testemunho do meu juramento. Quando o texto diz que Deus jura por si mesmo, ele está dizendo, olha, a minha testemunha sou eu mesmo. Eu sou o suficiente para o pacto. Por isso, Deus, em duas manifestações distintas, o fogareiro e a tocha, passa ali no meio dos animais, para dizer que ele é suficiente para cumprir o pacto com Abraão. E que mesmo que Abraão não cumpra a sua parte, ele vai cumprir a dele. O pacto de Deus para com a humanidade através de Jesus. Mesmo que nós sejamos falhos, pecadores, o amor de Jesus por nós não muda, o amor de Deus por nós não muda. Ele continua cumprindo a parte dele. Nós falhamos, nós pecamos, nós erramos, nós vacilamos, mas quando nos arrependemos e vamos a Ele é fiel para nos perdoar os pecados. Por que Ele é fiel? Ele é fiel a nós? Não, Ele é fiel ao pacto que Ele fez, simbolizado lá atrás em Abraão. Lá Ele já estava dando um prenúncio do que seria o pacto em Cristo. É um pacto dele com Ele mesmo. E se você pensar bem, tem vários momentos na Bíblia que vai dizer isso, que vão dizer isso para nós. Por exemplo, eu mesmo sou quem apaga as tuas transgressões por amor de mim. Está vendo? É Deus com Ele mesmo. O pacto é dele com Ele mesmo. O cumprimento é Ele com Ele mesmo. É isso que Ele está ensinando para Abraão. Tem algum recado, Cristiane? Tem, pastor. Tem vários recados sobre a pergunta que você fez, sobre continuar ou parar. Tá meio a meio. Então, alguns estão dizendo para continuar, alguns estão dizendo para concluir o raciocínio e parar e deixar para a próxima vez. Mas o que eu estou chamando a atenção é que tem muitas novidades, muita gente tendo esse estudo como novidade para as suas vidas. É uma novidade, um renovo de mente, um renovo de entendimento. Muito bem. Vamos seguir só mais alguns minutos. Então, se os irmãos acharem que a gente deve parar, a gente fecha o raciocínio e mantém na semana que vem. Isso. Vamos fechar o raciocínio e aí a gente para e termina na próxima semana. Ok. Os planos de Deus podem envolver trevas e adiamento. Adiamento na nossa ótica. Na nossa ótica, porque a nossa ótica, o nosso tempo cronos, que é o tempo segundo apenas um segundo depois do outro, quando dá 60 segundos dá um minuto, quando dá 60 minutos dá uma hora, e quando dá 24 horas dá um dia, e quando dá 30 dias dá um mês, e quando dá 12 meses dá um ano, e assim eternamente, amém, né? Esse é o nosso tempo cronos. O tempo de Deus não tem nada a ver com isso. O tempo de Deus é totalmente diferente de nós. Deus diz que Ele é o mesmo, que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o mesmo ontem, eternamente. Eu sou o que sou. Ele não diz eu era, não diz eu serei. Ele sempre fala de si mesmo no presente. O tempo de Deus é todo, nós não conseguimos entender. Não tenta entender o tempo de Deus. Nós não vamos conseguir. Na nossa ótica, no nosso tempo, os planos de Deus podem sofrer adiamento. Podem ser adiados. Como que pode ser adiado? Por exemplo, o povo, nós vamos estudar isso lá na frente, mas vou dar uma palhinha. O povo de Israel ficou no Egito 430 anos. Por que Deus já não pegou o Abrão, que já estava ali na terra prometida? Ele já sabia que os cananeus iam pecar até chegar no limite,
que eles iam ser expulsos, por que Deus já não expulsou aquele povo dali e já não deixou o Abraão ter a sua descendência ali mesmo e os seus filhos crescerem? Porque o Abraão ficou ali, teve descendência, nasceu o Isaac, depois nasceu o Jacó, depois nasceram 12, um dos 12 foi para o Egito, depois vai todo mundo para o Egito e aí começa a escravidão por 430 anos. Por que tudo isso? Porque o Egito não ficaram ali e já formaram uma nação. O plano de Deus não era esse, mas ele sofreu um adiamento. Ele sofreu um adiamento. Quando o povo foi, e nós vamos estudar o porquê do povo ter sido escravizado por 400 anos. Vai aguentando aí a curiosidade. E por que o povo saiu, por exemplo, eles conseguiriam fazer em menos de 2 meses de caminhada. Eles ficaram 40 anos no deserto, até que todos morressem, só quem nasceu depois da saída, só quem nasceu no deserto, junto com Josué e Caleb, que conseguiram entrar, nem o Moisés, nem o Arão, não entraram na terra prometida. Por que 40 anos, num período que daria pouco, 2 meses? O plano não era ir para a terra prometida? Sofreu adiamento. Então, às vezes, as nossas atitudes adiam, no nosso tempo, na nossa ótica, os planos de Deus para nós. Não adiam para Ele, porque para Deus não há passado, presente e futuro. O tempo dele é diferente. Mas para nós é adiado. Os planos de Deus podem envolver adiamento e podem envolver trevas. Pode chegar um momento na nossa vida que nós vamos procurar a luz e sentir a ausência de luz. Só que a luz vai resplandecer no tempo de Deus. O plano vai se cumprir no tempo de Deus. Deus vai iluminar tudo na hora certa. Quando aparece treva e quando aparece adiamento, não significa que foi anulado aquilo que Deus planejou para nós. Não, foram apenas algumas inconveniências temporárias que no nosso tempo jogaram para frente, que no nosso tempo, nossa visão, encheram a nossa mente de trevas. Não devemos, de forma alguma, ficar apressados, tentando levar à fruição, ou seja, a acontecer aquilo que Deus adia. Se Deus adiou algo no meu tempo, foi por algum motivo. Eu não posso ficar tentando de todas as maneiras forçar o cumprimento do propósito de Deus. No tempo dele vai chegar. É preciso esperar. É preciso confiar no Senhor. Versículo 18, então, nós vamos deixar para a semana que vem. Já são 9h15 da noite, nós perdemos alguns minutinhos ali no meio, Eu vou juntar os 2 vídeos para subir para o YouTube, tá? E provavelmente eu vou juntar os 2, após juntar os 2, eu vou subir também para o Facebook e apagar esses 2 pedaços. Aí se você quiser pegar o vídeo do início ao fim, você vai pegar o mesmo vídeo. Cristiane? Boa noite, a Leni e Araújo, boa noite, prima, muito obrigada pela sua companhia aqui conosco. Pastor, tem 2 pedidos de oração. Sim. Em relação à saúde, A irmã Beth Barbosa está com as pernas doendo, então pede oração. E também a dona Nessi pede oração em relação à saúde da Zezé. Sim. Que o Senhor esteja abençoando também a Zezé. Antes da oração, eu gostaria que o pastor falasse um pouco do filtro que nós estamos usando na imagem do Facebook. Sim, nós criamos um filtro, filtro não, é tema. Um tema, nós criamos um tema ontem, aqueles temas que a gente coloca na imagem de perfil do Facebook, e esse tema diz o seguinte, como é que são os dizeres lá? Templo fechado, igreja aberta, eu sou igreja falando de vida. Isso. Templo fechado, igreja aberta, eu sou igreja falando de vida. Porque o nosso salão de cultos, ele está fechado. Mas ele está fechado temporariamente por orientação das autoridades. No momento que as autoridades competentes disserem pode reabrir,
nós vamos reabrir. E a igreja somos nós, não é verdade? Então, falando de vida, porque a igreja somos nós, e o nosso lema esse ano, a Igreja Batista Nova Aliança, no ano de 2020, está falando de vida. Você pode perceber que todos os nossos cultos, todas as nossas celebrações, nossas lives, sempre tem algum detalhezinho falando de vida em abundância, da vida que Jesus nos oferece. Então, se você quiser usar o texto, o tema lá no seu perfil, na sua foto de perfil, é só você pesquisar lá nos temas. Como é que é o nome que nós demos? Ibna em Casa. Ibna em Casa. Ibna em Casa é o nome daquele tema, você pode pesquisar. Clica na foto, né? Editar a foto do perfil. Isso, vou fazer aqui para vocês verem. Estamos terminando já. Vamos entrar no Facebook. A irmã Kátia também pediu oração para a irmã Gildete, que hoje não está passando muito bem. Pastor, vamos orar agora, né? Logo depois dessa instrução, para a irmã Gildete. A irmã Loilda falou para a próxima live eu aparecer. Eu estou aparecendo na live de quinta-feira, irmã Loilda. Isso. A irmã Marinete falou que sentiu saudade da Lelê. A irmã Marinete e a Lelê são gêmeas de dia de aniversário, né? As duas fazem aniversário no mesmo dia. A Lelê aparece no domingo. Então amanhã estaremos na live, juntamente com o pastor, né, na live do PGM. Você dar um foco, Cristina? Está aparecendo bem aí? Está aparecendo. Tá. Essa conta aqui é uma conta que eu uso para testes, então essa conta não tem, ela não tem contatos, não tem amigos, tá? Você vai clicar na sua imagem de perfil, né? No meu caso aqui, ele vai solicitar que eu vou ter que mudar de conta para fazer isso. Ele vai solicitar que eu acrescente uma foto. Mas vamos ver como é que faz o teste. A internet realmente, irmãos, está muito lenta. Os irmãos estão percebendo aí como está demorando para abrir uma página. Isso está acontecendo com todo mundo, porque tem muita gente utilizando. Aí você vem aqui em adicionar tema, tá vendo? Depois que você clica para alterar a sua foto, você vem aqui em adicionar tema. Aí vai aparecer essa tela. Já apareceu para mim aqui, ó, Ibna em Casa. Se não aparecer, você digita aqui na pesquisa Ibna em Casa e ela vai aparecer. Aí você clica aqui, seleciona. No meu caso ele não vai aparecer porque eu não tenho foto de perfil nesse de teste, mas seleciona e dá um OK, está tudo certo. Aí você pode usar esse tema. Uma outra instrução que eu queria dar para os irmãos, que eu falei no início, é a respeito do nosso cadastro, né? Você vai entrar www.ibnagv.com.br, que é o site da nossa igreja. A Lucinha também pede oração, pastor. Precisamos de oração também. Ok, vai anotando para mim, por favor. Em relação à saúde. E depois que você entrar no site da igreja, você vai entrar aqui no menu, aqui em cima, ó, no canto direito, cadastro. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar a setinha do mouse ali. Você vai clicar aqui em cadastro, ele vai abrir um formulário, recadastramento 2020. Esse formulário vai estar aqui, ó, nome completo e outras informações, todos os dados que nós precisamos. O campo é obrigatório, e assim por diante, todos os dados que nós precisamos para que os irmãos tenham o seu cadastro atualizado. Tá vendo? É bastante coisa. No finalzinho, você vai fazer uma continha aqui que está pedindo para provar que você não é um robô e clicar em enviar e nós vamos receber aqui os seus dados. Ok? Vamos orar ao Senhor, encerrando assim a nossa live de hoje. Oração, né, pela saúde da Beth, da Zezé, da Gigi e da Lucinha. Muito irmãos, bem. Então o nosso calendário dessa semana é amanhã, 20 horas, PGM. Sexta-feira, 20 horas, live temática com parabéns para Lucinha. E nós estamos querendo saber a disponibilidade dos adolescentes, que a gente está com vontade de conversar com os adolescentes pelo aplicativo Zoom. Então me ajudem aí, os papais, as mamães,
todo mundo que tem adolescente em casa, que nós vamos querer fazer uma reunião com os adolescentes pelo aplicativo Zoom, tá? Por favor, nos reportem no WhatsApp, no pessoal meu ou do pastor, para a gente conseguir fazer essa junção virtual dos adolescentes pelo aplicativo Zoom. Muito bem, nós vamos orar então ao Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus, encerrando assim a nossa live. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua presença no nosso meio. Apesar, ó Deus, da queda hoje no meio do nosso estudo, Pai, nós sabemos que o Senhor falou conosco, o Senhor nos ensinou mais uma vez, mais algumas coisas. A cada dia, Deus, o Senhor tem nos ensinado, a cada dia o Senhor tem falado ao nosso coração, e nós agradecemos muito ao Senhor por isso. Pedimos, ó Pai, uma bênção especial por cada vida, por cada pessoa que participou conosco, Deus, desde o início, aqueles que voltaram, aqueles que não puderam voltar, aqueles que entraram só por um momento e saíram, enfim, ó Pai, o Senhor sabe de todas as coisas e que a palavra do Senhor, Deus, vai de encontro à necessidade dos teus filhos. Peço, Deus, uma bênção especial nesse momento, um toque da mão de cura do Senhor, Pai, na vida da irmã Beth, aquela dor, ó Deus, que ela tem sentido, que o Senhor esteja, ó Pai, intervindo ali com o teu poder, com a tua graça, curando a tua serva para a honra e glória do teu nome. Peço também, ó Deus, que o Senhor esteja com a vida da irmã Lucinha, com a vida, Deus, da irmã Gildete, com a vida da Zezé, ó Pai, lá em Nunes Freire, enfim, ó Deus, que o Senhor esteja tocando, ó Pai, com a tua mão de cura. Nós sabemos, Deus, que o Senhor conhece o corpo de cada um de nós, o Senhor nos fez, o Senhor conhece cada célula, o Senhor conhece cada pedacinho de nós, e o Senhor sabe exatamente aonde está o problema, e o Senhor pode, ó Deus, com um toque, com um olhar, com um comando, com uma palavra do Senhor, trazer a cura aos teus filhos que pedem nesse momento a misericórdia do Senhor. Por isso, ó Pai, nós profetizamos a cura do Senhor e pedimos, Deus, que o Senhor haja com poder e graça, ó Deus, que o Senhor esteja tocando com a tua mão curadora e que os teus filhos possam estar amanhã, ó Deus, na próxima live, contando, ó Pai, aquilo que o Senhor fez por eles, ó Pai, a bênção da cura recebida por cada um, através do teu poder, através da tua graça, da tua misericórdia. Fique conosco, Deus nos traga amanhã de volta para mais um estudo dos pequenos grupos multiplicadores, para que nós aprendamos um pouco mais do Senhor. É a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém.